Boa noite, galera. Ótimo sabadão para vocês. Estamos aqui hoje com a Luana Santos, João Dornella, Dia Internacional da Mulher. É um prazer enorme estar aqui com vocês e Parabéns falar um a pouquinho, todas. né, da nossa experiência como mulheres, né? Pode Vamos contar lá. um pouco da sua história, não? Bom, me chamo Luana Santos, sou mentora de mulheres há algum tempo, né? E coautora do livro Mulheres Inspiradoras. Assim também como sou fundadora da Escola Bambini Montessori que aqui em legal. Águas Claras. Como é que funciona o livro? Como é que foi O nosso livro ele tem um propósito geral de falar sobre as profissões, né, sobre o desenvolvimento, né, pessoal dessa profissional ao longo, né, dessa trajetória para se tornar, né, uma grande empresária, né, uma grande mulher. E aí são 27 mulheres 27 mulheres no Nossa. livro? de vários estados brasileiros e internacional. Poxa. Então a gente assim tem uma gama de experiências, né, com essas mulheres que nos inspiram o tempo todo, né, trazendo um pouquinho da sua trajetória, né, do seu movimento em relação à sociedade, à vida pessoal e profissional. Rapaz, assim, eu agora fiquei surpreso, porque geralmente com o autor é doido. 27. Eu imagino o conteúdo do livro. Ele é encantador. Onde a gente adquire esse livro? Olha, todas nós temos, né, essa edição, que já estamos programando a segunda edição dele, né? Então, a primeira edição, cada uma de nós que fomos, né, a gente vende ele particularmente, né? Então, querendo fazer o acesso, tanto comigo ou com qualquer uma das inspiradoras, vocês têm esse acesso. Ah, com certeza, porque assim, chamou a minha atenção. Eu gosto de lidar com o ser humano, gosto de ler. Eu falo assim, se eu tenho um vício, é leitura. E aí, um livro que fala mulheres inspiradoras. E eu admiro a mulher, eu admiro o ser humano mulher. Eu tenho filhas, tive minha mãe, minhas irmãs, e eu admiro, tenho muitas amigas, eu admiro a força Da mulher. da né? mulher. É verdade. Hoje, então, assim, elas têm, assim, talvez elas até reclamem com razão que o espaço ainda não está Não tá igual elas igual ainda, mas elas conquistaram muito. E quando se olha mulheres inspiradoras, isso assim me comove de verdade, sem demagogia, eu fico comovido, Isso é verdade. porque eu luto para a igualdade homem e mulher na área profissional, porque eu acho que ambos têm competência. E quando aparece um livro com esse título, dá curiosidade para ver, né, a história de cada uma. Verdade. E com essa quantidade de escritora, rapaz, eu imagino que o conteúdo deva ser muito muito bom atrativo. mesmo. Então, Luana, você faz a mentoria com várias mulheres? Isso, aí assim, ao longo da minha trajetória, trabalhando com pessoas, porque trabalhar no ambiente escolar não é fácil, né? Perfeito. E aí eu sempre fui gestora, né? Então eu tinha que desenvolver pessoas dentro dessa área escolar, educacional. E aí a gente trabalhava também com comportamentos, né? E aí, ao longo desse projeto, eu entendi que eu precisava me especializar mais, né? Mesmo sendo neuropedagoga, né, psicopedagoga, eu entendi que eu precisava crescer mais nesse âmbito para ajudá-las mesmo, né? Perfeito. A entender que há um processo evolutivo. Porque muitas das vezes a mulher, ela tem pressa. Ela é muito apressada em querer conquistar as coisas, né? E não quer passar pelo processo. Né? E dentro dessa gestão eu trazia para elas essa questão de entender quem ela era, o processo que ela estava vivendo naquele momento e o que ela precisava alcançar ao longo, né, a curto e a longo prazo para a conquista, né, de um cargo maior ou de não estar na função desejada, né, porque assim, a educação hoje no Brasil também não é tão, né, gratificante como a gente gostaria que fosse, né, hoje eu trabalho só com educação infantil, então o meu desejo é que a educação infantil tivesse os melhores educacionais. Né? Então, eu queria ter um professor de biologia, eu queria ter, né, várias pessoas numa área muito extraordinária. Mas a gente ainda não consegue fazer isso. Né? Por quê? Porque a gente não tem profissionais com essa categoria que desejam estar na educação infantil. Não é atrativo. Não é, a palavra seria... Verdade. Não é atrativo. Eu acompanho a educação... Eu posso dizer, há mais de 40 anos que eu venho acompanhando lado a lado ali. Já sabe mesmo. A gente sabe que a vida do educador é em todas as áreas, é sofredora. Às vezes fala assim, o professor concursado ganha bem em Brasília.
ganha bem não sei aonde, trabalha no particular, mas quando você começa a colocar o trabalho com a remuneração, não é. E outro detalhe, o profissional, quando ele é apaixonado, ele faz por paixão. Eu conheci muitos professores assim. Ele está em casa, ele está trabalhando mais do que está na sala de aula. Isso é uma realidade. Mais do que na sala. Então, assim, por isso eu acho que você tem essa dificuldade. E não é só você, não. Eu acho que todos os administradores de escola. Mudou muito, né, galera? Mudou. Mas, assim, já evoluiu bastante. Já evoluiu bastante. Essa geração infantil, tu notou essa mudança? Já mudou muito. As crianças hoje, elas são assim totalmente diferentes de crianças de 30, 40 anos atrás. E é comprovado, né? É comprovado cientificamente que a criança hoje tem um cérebro mais evoluído que os nossos, né? Então hoje a gente tem uma educação totalmente forjada a vivências e as experiências, né? Trazendo o potencial da criança, né? Hoje eu trabalho com a escola montessoriana, né? Que evidencia justamente isso, né? A trazer uma liberdade nas ações, né? No dia a dia, na didática, né? Para que as crianças tragam de dentro para fora aquilo que elas têm, né, que é o potencial que cada um já nasce nato. Né? E voltando àquilo que você falou, em relação às profissões, a gente observa assim, que as profissões hoje, elas ficam esgotadas a um valor. Né? Então, os grandes profissionais hoje estão saindo das suas profissões e se tornando empresários, né? Porque na busca de um salário que realmente recompense o seu esforço, né? Então, a gente precisa mentorar, às vezes, pessoas que, às vezes, têm um potencial gigantesco na sua área, mas, às vezes, tem dificuldade financeira, né? Não sabe lidar com o que ganha, né? Porque o trabalho empresarial, ele requer uma atenção à sua empresa, né? Você trabalha para a sua empresa. Até esse lado financeiro, né? Também você Isso, vai, né? Ele é o mais importante. É o mais o que eu ia dizer. O que falta para mim hoje nas escolas? Educação financeira. Desde o berço. Porque, às vezes, um amigo meu, ele disse uma certa feita assim, ó, nós não ganhamos mal, nós gastamos mal. Aí eu falei assim, não, tá muito radical. Só que aí eu fui analisar filosoficamente isso, ele tá certo. Tá mesmo. Tá, porque nós não aprendemos a lidar com o dinheiro. Nós não aprendemos. Quando se chega na minha idade, os cabelos brancos, né, e começa a cair, como diz um colega meu, fica branco e vai embora, a gente vai olhar a estrada e ver que se tivéssemos lá no berço aprendido isso, estaríamos em outro patamar. Né? Eu vejo isso, eu ainda sonho ver isso na escola, uma educação financeira como parte do currículo escolar. A gente traz um pouquinho disso, né, na educação infantil, porque às vezes pensa assim, educação infantil não tem o que trabalhar, claro que tem. É só brincadeira, né? E aí a gente trabalha um projeto chamado Garage Sale, né? Que dentro desse projeto a gente trabalha justamente essas ações. A criança vai trazer brinquedos que não utiliza mais em casa. Aí a gente cria um stand, né, com aqueles brinquedos. E eles vão dar preço para aqueles brinquedos. Precificar, aprender a precificar. A trazer o preço de cada um, o valor que eles acham que cada um vale, né? E depois daquilo a gente vai trabalhar a questão monetária, o que é o dinheiro, como vale, como você vai a um supermercado, como você vai a uma loja comprar aquilo. E eles vão requerer aquele produto. Né? Com a moeda. Digital, né? Isso. Tudo, né? Aí é um trabalho bem gostoso. Eu sempre costumo fazer esse projeto na semana do Dia das Crianças. Legal. De 4 meses até 5 anos de idade. Olha, que legal. E é extraordinário. Os pais falam assim, tia Londana, onde você tira isso? Aí eu falo, gente, é trabalhar a criança como um todo, né? E a experiência de vida, né? Que às vezes assim, eu costumo falar assim, acende a luz. Eu falo assim, todo ser humano tem 2 luzes. Tem uma luz verde, que é para você ir, e a luz vermelha, que é você parar. Mas isso é então aparece a luz verde, opa, essa ideia aqui eu posso aproveitar. Você falando de educação, eu falei que eu acompanho há muitos anos, nos anos 90, no final dos anos 90, eu ia muito em escola contar história para criança. Olha só. Eu era convidado, eles faziam alguns eventos, eu contava história para criança. Eu deixei esse segmento, né? Mas eu contei muito, envolvi muito com crianças. Eu não sei se você conhece a história do Lobo Bom.
Todo mundo conhece a história do lobo mau, né? Eu tenho a história do lobo bom. Vou te convidar para ir lá na nossa fantástica. As crianças se envolvem assim, muito bom. Então, quando tem alguma coisa extracurricular, eu acredito que enriquece muito o ensino e envolve muitas crianças e marca a história. Marca, sim. Marca a história, né? Verdade. Uma escola com educação transformadora, né? Vai evoluindo o ser humano. O que eu entendo hoje? Hoje no mundo da tecnologia, né? Do fast food, né? A gente tem que mostrar para a criança da onde vem, né? Da terra, né, o ará, né, a alimentação. Então a gente trabalha desde do projeto Escola Viva, que é a criança aprender no pomar, na horta e na compostagem, sobre né? alimentação, né? E aí eles desenvolvem essas habilidades para depois eles entender que não é só ir no supermercado e tirar, né, lá da prateleira. De onde vem? Onde vem aquele produto e qual a importância dele, né? Isso é interessante. Porque assim, hoje vivendo principalmente Brasília, né, que é um lugar de pedra, vamos dizer assim, eles precisam ter essa sensibilidade, né, de respeitar quem é o agrônomo, né, quem é aquelas pessoas que cultivam a terra, né, da onde vem, o processo daquilo tudo, plantador, né? O plantador, tudo, para que eles, né, respeitem aquela boa alimentação. Senão vai ser aquela geração, né, que só vai pedir pela internet. Vai na prateleira e pega e... Porque hoje em dia eles não estão tendo cuidado, os adolescentes, a maioria não quer sair nem para comprar, né? Só quer pedir e o motoboy chega e entrega, né? Desse jeito, eu vi isso lá em casa. Agora, essa geração é muito inteligente, não sei se você nota, Dona Ela, você também. Eles são inteligentes, né? Digital, mas são mais paradão, né? Não tem aquela raça assim, antigamente. O pessoal fala que a geração Nutella, não é? Se me permite eu falar, interromper você. Não, pode sim, né? Assim, o que eu vejo hoje? Eu vejo uma geração despreparada para enfrentar os revés da vida. E como ela é despreparada, e nós, ser humano, temos isso é nato nosso, quando você tem medo, você se recolhe. Dá uma freada. Dá uma freada. Eles são expertos da internet, são expertos de telefone e tudo. Se desenrola tudo ali. Mas quando você joga aí no meio da multidão, não sabe o que fazer. Por quê? Porque a geração de hoje está sendo treinada dessa forma. Tudo é através da internet. E aí eu acho que os pais pecam um pouquinho, porque tem que levar, eu falo por quê? Porque eu peguei os meus filhos na transição do analógico para o digital. Mas meus netos já estão no digital. O que eu faço? Quando eu estou com eles, até eu chamo meus bebês, meus filhos já, né? O caçula está com 25 anos, já é casado e tudo. Mas se está comigo, vamos para a pracinha, vamos tirar o sapato, vamos pisar na grama, vamos andar, vamos correr. Eu não jogo bola, mas eles estão jogando, eu estou lá participando. E, assim, por quê? Porque eu ensino isso para as pessoas. Você tem que viver, tirar o seu filho de dentro do quarto, de frente de uma tela, para ele saber, pelo menos, o choque que o mundo dá. Então, assim, a geração Nutella que está aí é porque é medo de encarar a realidade, porque ela vem. Tá? Um simples fato, assim, ó, rapidamente. Não sabem atravessar uma rua. Não sabe, eu fiz isso, né? Não sabe. Tem um amigo meu que o filho dele ligou com a namorada que ele não sabia trocar o pneu do carro, tá ligado? Eu acredito. Aí o pai foi lá. Acredito. Rapaz, mas que vergonha é essa que tu passou? Não, porque eu faço trocar um chuveiro, né? Algumas coisas práticas da vida. Andar pra frente, eu falo assim, olha, andar pra frente não é fácil. Não é fácil andar pra frente. Porque todo mundo pensa assim, ó, a sua criança nasceu, o que você faz? Vem mamãe, vem papai, mas você não ensina. Eu falo, olha, quando a pessoa aprende a andar, e eu falo assim, andar para frente, se você andar na direita, todo mundo andar pela direita, você vai ver que não bagunça o trânsito, porque o outro vem para cá, não dá. Eu falei, quando eu pego isso aí, eu dou todo um contexto para explicar, né? Aqui rapidamente só falando isso. E atravessar a rua, eu ensinei várias pessoas e hoje, às vezes, eu encontro com elas, até esqueço disso. Falo, rapaz, aquela técnica sua é boa demais. Eu falei, pois é, se você atravessar a rua correndo, você é atropelado.
você tem que atravessar andando. Você tem que olhar se vem o carro, se não vem o carro, você tem a faixa, se não tem. Quando você faz isso com calma, por quê? Porque o seu cérebro, ele não prende no trajeto, ele prende no final. Então, se você atravessa correndo, ele está olhando no final. Aí vem uma moto, vem uma bicicleta, vem um carro, você não vê, atropelado. E as crianças hoje, elas não têm essa percepção, elas têm medo do bullying, elas têm medo de uma certa coisa, então ela fica aqui na frente da tela e ali ela acha que está protegida e o resto é por isso que está uma situação que você falou assim, como é que troca o pneu do carro? Não aprendeu a lidar com os conflitos e com as frustrações, né? Porque tudo isso foi inibido, né? Foi retirado, né, pela família. Com a autoproteção. A mãe querendo, eu vejo a minha filha protegendo o menino demais, os filhos demais, que eu falei para ela, não ser desse jeito, eu não quero atrapalhar a sua educação. Eu vim para estragar, avô é para estragar. Pai é para educar, avô é para estragar. Então você se prepara que eu vim para estragar. Mas não vai desse jeito, não, porque você está criando um menino muito frágil. Isso mesmo. É verdade. E assim, lá na escola a gente tem muito disso, né? Eu faço muitas formações e principalmente com os pais, né? Então, quando eu converso com os pais, eu falo bem assim. Tem pai que fala assim, Tia Luana, eu só vou ter um filho, porque já é muito difícil criar um filho, né? Olha o mundo como está. Aí eu falo, olha, vamos repensar essa sua fala, né? A família, né, ela inicia da porta para dentro, que é a primeira sociedade. Primeira sociedade. Né? Então, se você traz, né, uma sociedade lá dentro, da porta para dentro, né, com princípios, com os valores, né, crianças sentadas à mesa, sabendo o que é comer à mesa, sabendo o que é colocar o prato sujo para lavar, ou até lavar esse copo, né, esse prato, saber o que é tomar banho e guardar a roupa suja, ou colocar a roupa suja para ser lavada, né? A criança vai desenvolver tudo, né? São pequenos detalhes, né? Porque a criança vai crescendo. Então, você vai entendendo o desenvolvimento dela e trazendo a prática da vida, né? Ah, eu não quero fazer isso. Filho, olha como é importante. Se você não colocar lá, como é que a gente vai conseguir lavar? Porque vai misturar com as roupas limpas, né? Então, você vai desenvolvendo essas habilidades com a criança, para quê? Quando ela vai para a escola, ela não tem um choque de realidade, né? Porque ela vai lidar com várias outras crianças e vai ter dificuldade de se relacionar, porque ela está no mundinho dela, ela reina naquele ambiente, né? De tal maneira que ela não consegue ver mais nada. Ela não consegue ver um conflito, ela não consegue ver o que é raiva, né? O que é a frustração, o não. O não, né? Não sabe lidar com o não. Isso. Eu tenho um psicólogo que se fala assim, Tia Luana, não é não e sim é sim desde que o mundo existe. E os pais hoje estão esquecendo desse pequeno detalhe, né? Então, assim, Mário Sérgio Cortella fala muito sobre isso. Gosto muito né? do limite, né? Porque você tem que desenvolver essas habilidades na criança, né? De que existe o quê? Um limite. Quem é o que comanda a casa? É o pai, é a mãe. É a mãe. Então, essa geração da sociedade, ela saiu de uma casa, ela saiu dessa porta, né? E foi para a sociedade. Então, ela não soube lidar. Então, por exemplo, ela não sabe lidar com uma fila, então ela é grosseira, ela é desrespeitosa, porque ela quer estar na frente, ela não quer ter paciência de esperar, de aguardar. Está no trânsito, ela quer passar, né? Não quer nem esperar o sinal de trânsito, né, corresponder à situação dela. Que é a geração né? rápida, né? Isso. Por quê? Porque não existe a paciência, não existe Não foi treinado para isso. Não foi treinado para isso. Não foi. Então, nós estamos, né, numa geração que a gente fala assim, as crianças, os jovens, mas os culpados de tudo isso, se existe culpado, né, que eu falo que existe o amor, né? Mas eu falo que o responsável por essa criança somos nós, né? O adulto, o pai e a mãe que gerou essa criança. Né? Então, os limites vão iniciar conosco, né? Então, cabe a nós trazer esse time, né? Esse tempo para tudo, a hora do silêncio, a hora de estudar, né? Que muitos pais falam, Tia Luana, não manda dever para casa. Eu falo, já é um percurso, a habilidade dele entender que ele tem uma responsabilidade desde pequeno. Perfeito. Né? E aí não é uma atividade. E eu para entender isso. Para entender isso. Muitos demoram. Não é depois de adulto, não. Eu, desde a época da escola, eu sempre falo assim, por que ter o dever em casa? Por que meus filhos têm que trazer? Já pago a escola, faça aí, lá. Aí, num certo tempo, né? Aí eu fui entender, falei, olha, é um princípio que você está ensinando responsabilidade. Responsabilidade. Falou tudo. É a primeira responsabilidade, se a gente parar para se situar, é a primeira responsabilidade que a gente concede à criança.
Por quê? Porque é uma coisa que só depende dela. Não vai depender mais de você. Ela tem que entender que tem que ter resultados, né, em uma situação. Para ela crescer, para ela desenvolver intelectualmente, né, emocionalmente. Perfeito, né? perfeito, Hoje a gente vê muitas crianças já pequenas não saindo da fase do egocentrismo, né, que é os terríveis 2 anos que a gente fala, né? Ela vai continuando com 3, com 4, com 10. Até com 10. Você vê pessoas, né, às vezes mostrando filmagem, a gente vê, né, no shopping, crianças se debatendo, gritando, né? Quer um celular e a mãe tem que dar o celular, né? Mas, na verdade, é porque lá atrás, né, naquele período dos 2 anos, que era uma fase de limitação, né? porque a autorregulação começa aos 3. Então, se a criança foi bem desenvolvida até os 3 anos, né, aos 3 anos, ela vai entendendo que eu posso respirar, eu não preciso trazer essa raiva me jogando no chão. Eu não preciso, Natal, birra, a birra, né? A Eu não preciso chamar atenção gritando. Porque a agressão não tem hoje mais, né? Não. O pai não revida mais. Que na nossa época era a cintada. No meu caso, valeu A chinela havaiana, né? No meu caso, valeu muito. Eu honro muito meu pai, agradeço muito a minha mãe. Minha mãe tinha uma pontaria fantástica, ela não errava mesmo, podia estar longe que acertava, né? Mas assim, eu sou contra todo e qualquer meio de violência, seja verbal, seja física, seja contra criança, animal e adulto. Não sou a favor. Hoje não só a lei, né, mas nós temos um entendimento, né, de que nós temos que respeitar a integridade moral e física, tanto da criança pequena como do adulto, né? Então, hoje, como a gente está no Dia Internacional da Mulher, a gente vê também, né, essa agressão que não mudou. Né? Não mudou. Brasília mesmo é um ambiente que a gente ouve falar muito, demais, né, do feminicídio, né, dessas questões que são muito aquém, né, como a gente ajudar, né? São homens, né, que cresceram no lar violento, né? E por isso que a gente tem que ter esse entendimento. Não é uma palmada que vai levar a criança a ser educada, né? Não. Na nossa época existia um diferencial muito grande. A gente não tinha internet, não tinha tanta informação. A gente respeitava a autoridade do pai e da mãe. Bastava olhar. Olha, eu sou um vizinho mais velho. Eu fui criada com... Eu sou de uma família cearense. Meu pai é cearense, minha mãe é cearense. Então, assim, pessoas mais, assim... firmes, né? É sim ou é não. Só olhou, você já tinha que cumprir aquela situação, né? Se tinha frutas na mesa, você não pegava sem autorização do seu pai e da sua mãe. Você não abria a geladeira da casa da sua mãe sem que sua mãe autorizasse. Você não comia um pedaço de bolo sem que sua mãe autorizasse. Hoje, né, o adolescente, o jovem, ele vai, né, na cozinha, pega o que ele quer, né, tem as demandas, sem esse limite, né, de respeito, de autoridade. Não é errado, mas a gente entende que existia o quê? Uma diferença muito grande. Justo. Então, quando o pai da gente corrigia, a gente já entendia, epa, é porque eu fui além do que eu poderia. Por isso que meu pai bateu dessa forma, né? Hoje a gente entende pelas leis, né, de proteção à criança, tudo direitinho, que a gente tem o quê? Educar pelo amor. E o educar pelo amor é se posicionar. Me permite só te interromper? Aqui. Eu até concordo que a lei ela tem que existir. Por quê? Para impor limites. Porque eu me lembro de um caso que aconteceu em São Paulo, isso há já quase 40 anos, que revoltante. A criança pegou uma chave e riscou a porta do carro na inocência. O pai esmagou a mão da criança com aquele batedor de bife, que teve que amputar a mão. De tanto que bateu. Por causa de um arranhão na porta. Tá? A criança não deveria ter feito. Mas se você levar em consideração, é criança. Eu falei do meu notebook que eu mandei pro concerto. Tava faltando 2 teclas nele. Adivinha quem? Minha neta. Se a pessoa, se eu fosse bater nela por causa disso, não, já trocou, já tá arrumado, pronto. Então, aí a lei vem para por quê? Para aquelas pessoas que não conseguem emocionalmente se controlar, aí elas já pensam 2 vezes, pera lá, se eu fizer, eu vou responder. E se eu responder, a vizinhança vai ficar sabendo. Aí, por causa da moral dele, por causa da boa convivência ali, ele evita. Então, eu acho muito importante a lei existir, porque mesmo tendo a lei, se a gente olhar quantas crianças estão sendo violentadas emocionalmente,
sexualmente, que pra mim Isso é uma coisa que é uma das piores, é uma coisa revolta. Pra mim é o fim, né? E sem falar fisicamente, por agressão, bater, machucar. Eu tenho 3 filhos e tenho 3 enteados. Eu posso falar muito do meu filho caçula, né? O pessoal fala que ele é mais preferido. Não, eu gosto muito dele. Mas ele é o seguinte, ele vai na minha casa e não abre a geladeira sem pedir. Não faz. Ele convida ele se casar. Ele tem um respeito muito grande, né? Ele não mexe nas coisas. Ele é grandão, tem mais de 2 metros de altura e tudo. Ele me chama de meu velhinho favorito, né? Me abraça, brinca comigo. Mas assim, tem aquela criação que ele teve, ele mantém ela até hoje. Aonde ele vai, ele mantém o respeito, a ordem. E é isso que eu falo para as pessoas. Você tem que passar isso para a criança, porque quando ela virar adulto, eu tenho os meus filhos, os meus enteados, eles aonde passam, eles, assim, as pessoas vêm comentar, admirado a forma que eles entram e que saem do ambiente. E isso me deixa orgulhoso, por quê? Porque eu errei muito como pai. Eu sei que eu errei como pai, como meu pai errou comigo, como meu avô errou com meu pai. Mas assim, crenças, né? Eu acertei muito, graças a Deus. Eu acertei em todos os meus filhos. Né? A minha filha ela é tão descolada, a minha filha mais velha, que ela precisa das coisas. Ela, por exemplo, assim, um dia ela me ligou assim: pai, estou precisando de uma extensão aqui, comprei esse material aqui. É isso aqui mesmo, né? Eu falei, fez a extensão que ela precisava. Não foi meu marido, não foi comprar, simplesmente isso mesmo. Já descolada para resolver as coisas. Eu falei, olha, é isso aí. Já lá com a família dela, com o marido, com filhos. Então isso deixa orgulhoso. Mas ao longo mesmo que do assunto que a gente está falando da criança, eu fico muito triste quando eu vejo a criança passar fome, porque o pai quer punir, a mãe quer punir. É o castigo. É o castigo. Falo, não, você não precisa castigar. Existem outras maneiras de você castigar. Você pode tirar alguma coisa. Você viu o menino que entrou dentro do poste, né? E deu uma ré, né? Você não viu, não? Não vi, não. O carro, tinha um poste no estacionamento do prédio lá, aí o menino brincando de bicicleta no condomínio. Aí viu, né? Tava a chave no poste, cara. Ele entrou dentro do poste, engatou a ré, cara, e arrebentou o carro. Oh, meu Deus. R$1 milhão. O meu carro não era de R$1 milhão. Eu também passei por ele. Chegou ele na minha casa, não, mas... Meu Deus. Eu também tenho 2 filhos, né? A Luma vai fazer 26 agora em maio, né? Mora comigo, é psicóloga. E ela é gerente, né, de uma empresa, né? Aqui em Brasília. Então, assim, com 25 anos, né? Ela lidar com pessoas, né? E ela fala muito dessa área. Ela fala, gente, como eu gosto de desenvolver pessoas, né? E tudo isso porque eu aprendi dentro da minha casa, isso né? É bom. Eu aprendi a fazer as coisas, buscar as coisas, né? Minha mãe, quando ela fez 18 anos, era a época do Correio Brasiliense, né? Aí meu esposo, vai ali, vai comprar isso aqui, o Correio Brasiliense. Pra quê, pai? Não, vá lá. Aí quando ela chegou, o pai dela, você tá vendo isso aqui, ó? Dentro dos cursos que você fez, você vai mandar o seu currículo. Você já tem seu currículo? Não, vamos fazer. Aí fez o currículo, Menina, na mesma semana foi chamada. Aí ela, né, começou a trabalhar e ele falou bem assim, a partir de agora, você cuida das suas coisas. Você não gosta de um perfume, você não gosta disso, é obrigação sua. Né? Uma das coisas que até meu esposo fala, a gente devia ter feito eles pagar uma conta de casa. Mas assim, a gente não trouxe essa demanda, né? Essa demanda, mas assim, ela pagou a faculdade dela integral, sozinha, né? Então hoje ela é a mulher que ela se tornou, né? Uma gestora, uma administradora, né? Com excelência, onde ela vai, né? Ela é bem vista por causa dessas demandas, né? Porque logo cedo ela... A pessoa num lado turbulento não consegue, né? Não. Lá em casa, o meu enteado, a internet é dele. Dele. Não, eu falei, olha... Isso é ótimo. Eu falei pra mãe dele, falei, olha, eu posso pagar, mas eu quero que ele pague. Isso mesmo. Porque ele tem que saber que tudo tem gasto. Tem um custo. Que tem um custo. Então, eu falei, tá no meu nome, mas chegou, eu já encaminho pra ele. Isso mesmo. Falei, olha, se você não pagar, vai cortar. Se cortar,
Quem vai ficar sem é você, quem fica em casa é você mesmo. Eu falo, lá na empresa eu tenho. Isso é muito bom mesmo. E ele em dias, chegou, já chegou? Eu falei, tá chegando. Então, não há maneira de punir. Eu uso isso não como punição, isso porque mesmo. Se for punição, eu não faço. É o seguinte, eu uso isso como disciplina. Eu falo pra mãe dele, ó, isso é disciplina. Responsabilidade. Pra aprender responsabilidade. Tá? Ficou com raiva, jogou o telefone na parede, beleza. Me empresta o seu? Não. Você tá criando um homem... Quantos anos? Tem 15. Não, vai arrumar o seu. Aí eu tenho um filho que tem 23 anos, é casado. Né? Então, assim, ele cozinha na casa dele, ele limpa a casa dele, ele organiza. Casa, né? Ele liga, pai, tive que trocar o chuveiro. Olha. Ah, pai, deixou não sei o quê, né? Eu fiz isso aqui. Aí o Márcio, hoje porque você me chamou? Não, pai, eu já fiz. Já resolvi. Né? Já resolvi. Tá, né? Por quê? Porque ele já desenvolveu essas habilidades, né? E não precisa de estar, né, o tempo todo buscando. Por quê? O marido, ele não tem que ser só, né, o provedor da casa, não, né? Ele tem que... De ir lá e fazer as compras e colocar dentro de casa. Ele tem que ter toda uma estrutura de trazer segurança para sua esposa, né? Então, se a gente quer homens forjados, né? Dentro da nossa casa, eles têm que desempenhar esse papel. Tem que ensinar isso. Pagar a conta. Pagar a conta. O almoço de domingo na minha casa, raramente é outra pessoa. Sou eu que faço. Olha só. Sou eu que faço. E fica todo mundo na expectativa. Porque, qual a novidade? Qual né? é? Porque cada dia, eu invento alguma coisa. Não vou pra internet, não. Durante a semana, deu vontade, eu falo, opa, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí, a minha enteada hoje tá morando na Bahia. Quando ela tava aqui em Brasília, ela já chegava com o marido lá na hora do almoço. Ele chegava na cara de pau. E o que eu posso te ajudar? Falei, ir embora. Ele já me ajuda. Mas isso, por quê? Porque eu ensinei isso para os meus filhos, que não vai quebrar a mão, não vai diminuir, não vai deixar de ser homem. Você ir para a cozinha, fazer um almoço. E eu ainda tenho um costume seguinte, quando eu termino meu almoço, não tem uma louça suja. Eu já até faço... Organização. Eu já deixo pronto. E eu começo meu almoço de domingo entre 7 e 9 da manhã. Que eu começo já. Tá bem com café? Já começa. Já começa. Por quê? Porque ao meio-dia, para mim, é religioso, o almoço tá pronto em qualquer dia da semana. Ah, mas é domingo. Para mim não me interessa. O meu organismo, de segunda a sábado, almoça ao meio-dia. Então, no domingo, quem não quiser almoçar meio-dia, não tem problema. A comida tá aí, como mais tarde. Mas é a minha política. Então, todo mundo, quando vai dizer, ele tá fazendo a comida, é meio-dia. Meio-dia tá pronto. E aí eu tenho um defeito que é incorrigível. Eu não espero ninguém. Você vai almoçar na minha casa, fica sabendo, ó, o almoço é meio-dia. Se você chegar meio-dia e meio, eu já escovei os dentes. Eu já escovei os dentes. A minha mulher fala, mas você tem que esperar. Eu falo, não, porque eu já aviso. Quem me conhece, quem convive comigo, claro, salvo exceções, que é, por exemplo, é um evento, é uma festa, é outra história. Mas na minha casa. Na minha horário de almoçar é 12 horas. Então, no domingo, não tem problema. Você pode chegar às 7 horas da manhã, que a gente vai brincar, vai bater papo. Eu tenho umas arminhas de airsoft, a gente põe na garagem, vai brincar, não se preocupa. Mas para meio-dia, a mesa tá posta, comida tá lá, porque não importa. Eu assei um pernil inteiro, comecei 7 horas da manhã, meio-dia ele tava assado. Olha, ó, quentinho. Como é que você espera? Esfriar para você comer, não, né? Comer a comida quentinha, eu falei, olha, então tudo é planejamento. E isso meus filhos aprenderam, né? E se meus netos virem passar tempo comigo, vão aprender do mesmo jeito. Um dia desse eu tava no meio da avenida do canteiro, com a minha neta dançando sem música, nós cantando e dançando, o povo olhando assim. Você não tem vergonha? Eu falei, eu nunca tive. Agora depois de ver que eu vou ter. Vergonha de quê? A vida passa tão rápido, né? Aproveitar. Isso aproveitar. Mesmo. Passar amor, carinho. Que você se importa que hoje nós estamos falando de criança, né? E do valor da mulher. Eu até quero parabenizar todas as mulheres no dia de hoje. Parabéns, vocês são guerreiras, são vitoriosas e não aceite menos do que isso. É verdade. E assim, as crianças, né, lá quando você falou, né, sobre a birra, né, o desespero que os pais às vezes, né, eu recebo muito isso, né, o pai chega em desespero, chorando, tia Luana, o que eu faço? Dá vontade de falar assim, se você que é o pai e a mãe não sabe, imagine eu, né? Mas assim, o que a gente observa? Às vezes a falta do acolhimento, né? A criança precisa entender que ela está num espaço, né, familiar e que ela é acolhida, que ela é bem vista. Hoje os pais trabalham em casa, em home office, muitas das vezes, né? E ele tá com essa criança ali, né? Dentro de um chiqueirinho, na cadeirinha, né? Aí quando começa, né, a chorar, solta um pouquinho, mas cria uma limitação. Mas não tem uma atenção devidamente para aquela criança. Perfeito. E essa falta de atenção faz
com que a criança crie algumas, né, situações de mecanismo para chamar a atenção, porque ele quer ser evidenciado dentro daquele ambiente, né? Ele quer se desenvolver, ele quer conversar com aquela pessoa que é a mãe, que é o pai, né? E às vezes ela não está interagindo com esse ambiente. Então, essa falta faz com que a criança às vezes crie esses mecanismos, né? Porque ele se sente sozinho. Né? Então ele começa a chorar mais, aí viu que funcionou, aí aquilo aumenta, né? Então é tudo uma percepção da criança, que às vezes a criança a gente pensa que não, mas ela nos compreende mais do que a gente possa estar entendendo, né? Ela como um todo, porque ela está em desenvolvimento. Hoje esse momento da ansiedade, das emoções, é um momento que requer a atenção do pai e da mãe, né? Principalmente a fase dos 2 anos até os 7 anos, que se forma a personalidade da criança, então ela requer esse cuidado, né? Esse abraço, e tirar esse brincar, esse dançar, para se envolver, né? Para se envolver nas brincadeiras. A criança não brinca só. O adulto tem que sentar com a criança e brincar com a criança. Ser maquiado? Né? Criança encher de maquiar, né? Bagunçar o cabelo. A parede pintada não pode. O carro riscado não pode. Gente, vai ter coisas que vai haver uma limitação. Eu criei meus filhos com jarra de vidro, as minhas coisas, tudo ali. Só que eu trazia para eles uma educação, né? Sim. Filho, limite. Esse é o seu brinquedo, esse é o da mamãe, né? Se você pegar e fazer isso, vai quebrar, não vai funcionar mais, né? Então eu trazia o quê? Um processo do que era certo e do que era errado. Perfeito, né? Isso funciona muito bem. Se você faz desde o início... Tem que ser bem no início, né? Não, tem. Não consegue. Não consegue. Eu gosto de relógio. E nas minhas paredes tinha relógio mais embaixo e tudo. Colecionou. Nunca quebraram. Aliás, quebraram uma vez. O meu menino chegou com um coleguinha dele. E aí, quando chegou, bateu a bola bateu. Poxa. Subiu sem querer, né? E pegou lá. Quando quebrou o relógio, deu um relógio de espelho. Difícil achar. Quando quebrou, eu vi que ele gelou e não sabia como proceder daquela situação. A mãe dele olhou assim e falou: vai matar o menino agora. Ele mexeu na menina dos olhos. Eu fui lá e peguei o negócio e falei: filho, depois a gente conversa. Aí depois sentei com ele, com a mãe, e falei: olha, eu não gostei porque quebrou uma peça da minha coleção, porém eu vi que não foi proposital, foi um acidente. Da próxima vez, não põe a bola dentro de casa não, deixa lá fora. Olha o meu Pix aqui. Né? Nunca mais ele quebrou nada. Nunca mais. É igual a gente vê assim, por exemplo, o filho chega na casa de alguém, pulando no sofá. Aí pula. Meu Deus. Né? Então, assim, cabe os pais corrigir. Mas às vezes esse pai não sabe corrigir essa criança. Esse aí que é o problema. Aí o terceiro, que é o dono da casa, né? Vem cá, fulaninho, né? Não pode pular no sofá da titia. É uma vergonha, né? Porque assim, né? Vai estragar, vai danificar, porque o sofá não foi feito para pular, né? Mas assim, é uma coisa que pertenceria à mãe e o pai educar. Aí repassa para terceira, aí fica, né, com aquela posição assim: ai, tadinho, ele é criança. Sim, ele é criança, mas ele tem que aprender desde pequenininho. Aprender limite. Eu vivi isso respeitar, eu vivi né? uma experiência com meus relógios dentro de casa. Foi uma família, uns amigos muito íntimos, fomos almoçar lá em casa, e o menino começou a mexer. Logo nos teus relógios, hein? Logo nos relógios. aí a mãe assim: fulaninho, não mexe aí não, porque ele não gosta. E eu não gosto mesmo. E se quebrar, o pai não sai daqui sem pagar. Mesmo assim, continuou. Não, na hora. Vem cá, meu filho. E eu falei. E ele sabia que eu falava, que eu não vamos dizer assim, eu não guardo dinheiro. Vou guardar a palavra para falar, rapaz. Num instantinho, um menino arrumou o brinquedo. O brinquedo. Eu falei: olha, quer quebrar? Quebra a janela da casa. Não mexa nos meus relógios. Eu não uso. Do pulso, a coisa mais difícil é eu colocar um relógio no pulso. Mas você gosta da sua coleção. Mas eu tenho meus relógios lá, eu tenho uns relógios exóticos, eu tenho uns relógios malucos, legal, assim. Hein? Então, assim, meus amigos querem me dar presente, compram um relógio pra mim. E dos mais malucos, eu tenho um relógio que é uma pirâmide, que ele tem hora, minuto e segundo, e marca certinho. Mas como? É só você vendo, porque explicando. Então, assim, mas
Os pais precisam impor limite. Você vai sair com seu filho, ele tem que saber portar, saber pedir as coisas no mercado. Porque estando pequenininho você consegue ir na conversa, sem bater, sem nada, né? Mas se ele for criado com limite, com disciplina, na fase mais difícil, que eu falei que o ser humano tinha que ter um disjuntor para você desligar e que é a adolescência, você consegue lidar. Ele vai ter os conflitos dele de adolescência, mas ele entende que existe limite, entende que existe autoridade, tá? Existe autoridade. Eu falo por quê? Porque eu tiro, por exemplo, eu gosto muito de usar a experiência da minha casa. Porque não adianta nada eu ir lá para a sua escola e lá dar uma palestra, ensinar. Se na minha casa, vivência, se você vai na minha casa, você vê que é o contrário. Entendeu? Então, assim, por exemplo, meu enteado, 15 anos, que é o ápice, para mim, da rebeldia do ser humano na adolescência. É os 15 anos. Me respeita. Tem hora que ele vai falar, pera lá, olha a diferença de nós dois. Isso. Se dobrar a sua idade, dobrar mais uma vez, não vai chegar na minha. Então, vamos devagarzinho. Aí pede desculpa. Por quê? Porque ele vai exceder, porque já é o normal da sociedade. Geração, né? Mas aí quando ele vê que tem um respeito. Tá? Ele não é o meu pai, mas está no lugar do meu pai. E ele mesmo fala, você é o meu pai, é o pai mais próximo que eu tenho, então é o meu pai. Então assim, por quê? Porque desde quando eu peguei, limite. Coloquei, me ensinei o que é limite, o que é respeito, e que eu falo com as pessoas. Quando eu vou falar nessa área, eu falo, olha, você tem que entender que você como pai tem que impor limite. Sim. É como gestor. Se você não colocar limite no seu colaborador, você pode ter certeza absoluta que você vai ter sempre dor de cabeça. Eu sempre falo para os pais que têm mais de um filho que você tem uma equipe, como se fosse uma grande empresa, né? Então você tem que observar a personalidade, os temperamentos, né? E dali começar a trabalhar aquela equipe que você tem, para que ele venha no individual e no coletivo, porque você precisa lidar, né? Igual você falou, não é que a gente tem mais preferências por um outro, mas a gente cria alguns elos afetivos mais importantes com alguns que se conectam mais, né, proximamente com a gente. E o caçula geralmente é o que vive mais perto, né? Aceita mais, é o que mais está próximo, né? Então, assim, aquele que está mais distante, você não cria tanto elo afetivo. O que sai cedo de casa não cria tanto elo afetivo. Mas você precisa ter essa boa relação e entender, né? Administrar bem essas emoções, né? O ambiente, né? Fazer com que eles cooperem dentro da casa, né? É porque, assim, hoje a gente vive numa sociedade que eu vejo pelas famílias que eu tenho, né? Muitos pais, homens, né? Cuidam da sua casa mesmo. Buscam a criança na escola, deixam cedo. Às vezes eles que fazem a adaptação do pequeno, porque a mãe já está trabalhando, né? Vai mais cedo para o trabalho. Cuidam da casa, né? Fazem desfralda, fazem a primeira introdução alimentar, né? Então, nós estamos vivendo uma geração nova, né? Bem diferente, né? Porque a antiga, ela era mais machista, né? Não aceitava os afazeres da casa, absurdo, né? E tem homem que passa até roupa, né? Hoje em dia, né? Porque, tipo assim... Meu filho do meio, as roupas dele, quem passa é ele, a mulher não passa. Ele trabalha na área financeira, então tem que estar sempre engomadinho. Bem alinhado. É ele que faz, tá? Você pode ir, lavou a roupa, ele já ajeita o cantinho dele lá, passa tudo. Não sei se ele passa as dela, mas as dele eu já vi, foi muitas vezes as roupas dele passando. Como ele quer um alinhamento, né? Ele faz lá, né? Você deve aconselhar muita mulher, porque a mulher quando tem um filho, às vezes, ela tem uma profissão, né? Isso. Ela trava a carreira, né? Isso, aí, muitas. Passa muito tempo, ela quer voltar. Quer voltar. E quando ela tá perdida assim, aí o que você aconselha? O que acontece, né? Hoje a gente, assim, observa que as mulheres estão, assim, se desenvolvendo em várias áreas. Ela não fica fixa a uma só profissão, né? Ela começa a fazer um curso, não gostou, ela faz uma faculdade, se não gostou, vai para outra, ela vai tentando, né? E hoje o mercado, ele é muito grande, né? Não só para mulher, como para homens, né? Mas, assim, hoje a mulher, ela tem um diferencial, que ela tem a informação. Só que o que a gente vê, né? Hoje a gente vê mulheres amarguradas, né? Feridas, né? Que se deixam levar pela emoção. Então, por exemplo, eu tenho um filho, eu vou morrer por esse filho.
demorei ter, eu passei isso na minha infância, aí guarda, né, esses traumas e acaba não vivendo a vida dela. Fica remoendo o problema. Hoje eu recebo mães, né, que às vezes os filhos estão com 3, 4 anos e ela passaram essa vida toda sem trabalhar, né? Por quê? Porque se dedicaram ao casamento inicialmente e agora aquela criança que nasceu. E aí eu falo para elas, né, e aí, você tá feliz? Não. Por mais que você se rendeu a uma gestação, a um casamento, a tudo aquilo, você perdeu uma parte da sua vida. Deixou de viver. De ser profissional. Por exemplo, eu tenho uma mãe que falou que se formou em advocacia, advogada, tem OAB, tem tudo. Nunca foi atrás dos sonhos dela, nunca fez as habilidades dela e as competências dela serem reconhecidas. E nem ela se reconheceu nesse ambiente profissional. Porque ela preferiu o quê? Vou fazer a faculdade, tá ótimo. Foi o sonho da minha mãe e do meu pai. Agora eu vou casar e vou cuidar da minha filha. Só que agora, né, ela carrega esses traumas e essa dificuldade, né? Então, qual o primeiro passo, né? Tirar essa alienação, porque é como se fosse uma alienação, né, da sua própria vida. Não né? deixa de ser. E aí ela entende o quê? Que a filha dela precisa andar sozinha. A gente fala que é cortar o cordão umbilical. É entender que a criança pequena agora precisa andar, falar, comer e viver a vida dela sem a dependência da terceira pessoa, que é o pai e a mãe. Né? E principalmente a mãe, que às vezes traz essa situação de querer, né, poldar e de querer ser a galinha dos ovos, né? Prejudicando o desenvolvimento demais da Porque às vezes a mulher tem uma ajuda muito boa, tem uma avó ali por trás, né, que vai cuidar, né? Que vai dar um suporte, né? Para trabalhar. Agora, quando não tem, é mais difícil. Depende, cada um é um mundo. Não, cada caso eu até costumo brincar às vezes, cada caso é um caos. Né? Porque às vezes tem um apoio, às vezes não tem um apoio, e às vezes umas que não tem apoio até faz mais. Então é muito dessa situação da pessoa querer proteger demais, porque o mundo é violento, porque existe isso, aquilo que o outro, ela acaba trazendo e fala assim, eu vou colocar uma redoma aqui para proteger a minha cria. E eu sempre falo o seguinte, olha, você deixa a criança cair para ela saber que esfola. E quando ela olhar aquela cicatriz, aqui faz parte do crescimento. E isso não é só no físico, é na emoção. Na emoção. Saber que a criança tem que saber onde colocar a roupa suja, saber que tem que escovar os dentes, que hora que tem que escovar, como escovar. Entendeu? Fica ali do lado, ensinando, mas depois deixa fazer sozinho, tá? A minha netinha ia fazer 5 anos, já estava com 5 anos, aí que cismou que ia lavar a louça. Mas não pode, é tão pequena. Deixa, põe uma cadeira lá. Põe a cadeira, deixa, fica acompanhando. Se quebrar um copo, não tira lá, não quebrou. Por quê? Porque isso... E o primeiro contato, às vezes, vai ser a brincadeira mesmo, né? Sabão, a água, mas depois ela vai entendendo que aquilo é importante. É importante. Que é uma função da casa e que todo mundo faz e que ela também quer ter essa importância. E fala assim, mas fez mal feito. A gente faz de novo. Mas deixa fazer. Por quê? Porque isso faz parte do desenvolvimento da pessoa. Entendeu? Do desenvolvimento. Eu gosto muito de criança. Hoje eu não tenho assim mais aquela habilidade, aquele contador de história para criança. Eu estou até fazendo um fantoche agora para me voltar a contar. Vou contar algumas histórias. Vou contar algumas histórias no YouTube. Eu vou abrir um outro canal, um outro segmento voltado assim para contar história para criança. Porque eu amo criança. Eu quando vou à igreja, chego na igreja, as crianças vêm me abraçar, vêm brincar, tem aqueles mais arredios, aí eu começo a brincar. Eu gosto muito de trocar o nome das crianças, porque isso irrita. Aí eu, não, mas você não chama, eu põe os homens malucos. Você chama a atenção, né? Pidermínia, não, é Carol. Aí é isso que você falou mesmo, Pidermínia. Vai quebrando aquele gelo, vai brincando e tudo. Porque às vezes a criança não tem esse afeto, não tem essa liberdade em casa. Não tem. E a criança precisa saber que ela tem limite, que ela tem responsabilidades pequenas, mas precisa colocar essa responsabilidade. E ela tem que ter a liberdade de poder brincar com um adulto com limitações, obedecendo o preceito do respeito. Que é o que vem em primeiro lugar, que sempre ensinei isso.
Quando você aprende a respeitar, acabou. É verdade. A vida se torna fácil de ser Legal. E quando você falou da mulher, né, eu costumo fazer o seguinte, a mulher tem que ter essa percepção da vida, do profissional, né, da questão sentimental, né, e entender que âmbito ela tá, né, dar uma mesmo nota o de sonho 0 a dela, né? 10, né, Mesmo o marido fala, não, você não precisa trabalhar, eu te dou o dinheiro. classificar Mesmo assim, tudo isso mesmo. Classificar, né, tudo isso e ver qual é o potencial dela. Tem muitas mulheres que nasceram para ser dona de casa, né? E assim, tem mulheres que são excelentes sendo dona de casa, né? É uma profissão. São felizes, fazem muito bem feito e não sente falta de mais nada. E não sente falta. Por quê? Porque tem um marido que respeita esse movimento e faz por ela aquilo que ela poderia fazer trabalhando. Por exemplo, é um homem que lembra que ela tem que fazer uma unha, que ela precisa cuidar do cabelo, que ela precisa comprar roupas, né? Então, assim, ele não deixa faltar essa outra parte. Não é só o então, ela feijão. se dedica àquele posicionamento de ser a dona da casa, a mãe dos filhos, né? A gestora daquele lar, mas ela não perde também aquilo que ela gostava. Agora, né? Que é bons perfumes, né? Hoje em dia. Hoje é porque o nosso custo de vida está alto. Tá alto, né? E não é só isso. É porque nós não aprendemos, volto lá no meu amigo, a viver com o que nós ganhamos. A gente quer comprar um carro melhor para mostrar para o vizinho. É isso, né? A nossa roupa tem que ser assim, porque as pessoas que vão nos ver têm que ver. Então, a gente está vivendo uma vida que ela não é a nossa vida real. Mas a gente precisa, e isso foi colocado pra gente, a gente pegou, e não é um ou dois, é a sociedade. E aí o que faz? Todos os dois têm que trabalhar, e se aparecer mais um, tem que trabalhar para poder manter. E os nossos pais nos ensinaram isso, né? Porque a gente competia, né? Você tem que tirar 10. É 10. Você tem que ser melhor do que fulano. Sim. Né? Você tem que ter o carro melhor do que Beltrano. Então acaba a casa tem que ser melhor. Isso. Então acaba que os nossos pais nos ensinaram a viver numa competição, né? E aos poucos a gente começa a entender que existem valores, princípios por trás disso. E o quanto é importante. Quando a gente fala o homem e a mulher trabalhando na casa e gerindo, né, essa questão para viver uma vida né, saudável, desfrutar mesmo de boas viagens, né, de coisas boas, ela vai muito além só do carro e da casa. Da casa. Né? E a mulher só em casa ali, eu acho que ela vai ficar muito, né? Namora o sonho dela, né? E eu falo assim, viu, Fabiano? Eu falo que seguinte, olha, o importante, se os dois trabalham ou não, o importante é o seguinte, tem que entender que o financeiro da casa é da família. É família. É família. Eu tirei férias depois de muitos anos, que a coisa é complicado tirar férias. Eu resolvi desligar o celular e tirar férias. Falei com a mulher, olha, nós vamos viajar. Ela, vamos, só eu e você, que o mundo exploda, só vai nós dois. E fui pro Espírito Santo, que eu não conhecia, passei uma semana na praia, a 2 ruas da praia, assim, ó, descia, caminhava, voltava. Desligado do mundo do mesmo. mundo. É bom demais, gente, ela quando voltou, assim, outra pessoa. Outra pessoa falou, nossa, mas nós temos que fazer isso de novo. Falei, agora você aprendeu, né? Aprendeu que a gente tem que... Porque qual é o nosso passeio? Era ir na casa da mãe dela ou ir na casa dos meus filhos. Que não é passeio, porque você chega lá, você acaba... Falei, não, a gente vai para um local... Acaba se envolvendo no problema. A gente vai eu e meu esposo, nós temos um projeto Lua de Mel. Então, durante o ano, a gente faz, no mínimo, 4 viagens próximas, né? E uma viagem longa, né? Porque a gente entendeu que o tanto que é importante a gente cuidar um do outro. Cuidar um do outro. Né? Para não ser aquele casamento, né, enfadoso, né, aquela coisa difícil. Uma coisa oficial. Né, oficial, Casou, né? Tem que fazer isso por obrigação. Não, né? É igual hoje ele filmando lá, comprando coisas para, né, me presentear no Dia da Mulher, né? Ele, tu já tava aí me fiscalizando na internet, né? Eu falei, eu só tava querendo saber se ia chegar alguma coisa aqui, que eu não recebi nem hoje de manhã, né? Aí ele saiu cedo para resolver algumas coisas, ele, não, amor, jamais eu ia esquecer, né? Então, assim, ter a perspectiva, né? A gente tem que ter uma perspectiva do outro, né? Tem que ter. E a gente só consegue vislumbrar essa perspectiva quando a gente está bem.
né? Porque a gente precisa ter uma balança, né? Eu falo muito disso com as mulheres, que é a balança do equilíbrio. Eu não posso ter a pena de um lado e uma pedra do outro, né? Que vai ficar de uma forma muito desigual. Então eu tenho que ter um equilíbrio para tudo que eu faço, seja na minha vida emocional, seja na minha vida profissional. Eu tenho que ter uma consciência do que eu quero viver daqui 5 anos, projetos de vida, com quem eu me alinho durante esse período, né? Então, assim, por quê? Porque se eu não tiver perspectivas, né, eu não consigo avançar, né? E a mulher hoje, ela tem isso, ela tem um viés muito grande, ela tem a justiça, a legislação, pessoas ao redor dela que podem auxiliá-la, né, emocionalmente, psicologicamente. Mas se ela não se livrar dessas questões, né, emocionais, que é o travar, né, tipo assim, eu prefiro me esconder, né, me isolar do mundo, né? Do que tentar resolver a situação. Do que tentar resolver. A gente não consegue alcançar, né? Ninguém tem uma bola mágica, né? Então, quando a pessoa vem para uma mentoria, ela já despertou esse movimento. Né? Ela deu um passo, tipo assim... Não conseguiu fazer, mas já mostrou... Eu não consigo, pronto, né? Mas eu tenho uma ideia, só que eu não sei como começar. Isso é interessante. Né? E aí a gente começa a trabalhar esse começo, que é a pessoa integral, né? Ela como um ser, né? Quem ela é, quem eu sou. Se você às vezes pergunta para pessoas que não se conhecem, ela não sabe nem quem ela é. Perfeito. Ela não sabe... Eu conheci mulheres ao longo da minha jornada... E separou do marido depois de 15 anos, ela olhou assim para mim, tia Luana, eu não sei o que é comer um hambúrguer, eu pedindo, porque quem pedia era o marido. Entendi. Aí eu olhei assim, eu falo, gente, isso é assim, né? É sério, é assustador. É assustador. Né? Porque assim, uma mulher que viveu uma vida inteira do lado de uma pessoa, que ela não podia pedir ou selecionar que tipo de comida ela iria comer. Né? Então, hoje, quando a mulher vem... É uma prisão. Né, eu trago para ela esse sentido novo, né? Tipo assim, você já fez um primeiro passo, né? Que é pensar em você. Pedir ajuda. Pedir ajuda. Né? Isso é importante. E isso é uma coisa que profissionalmente no desenvolvimento pessoal é uma coisa que é primordial. Se você não sabe pedir ajuda ou falar com o outro ou se comunicar, você fica perdido. Né? Você não consegue se relacionar com as pessoas. E relacionamento é uma coisa que é necessário para a vida. Né? Então, hoje, o que a gente faz, um podcast, né? Essa convivência, às vezes vem 1, 2 pessoas falar, mas isso leva para um canal maior e várias pessoas começam a entender uma linguagem que outros não tinham. Né? É um despertar, né? Então, essa mulher, quando vem para a mentoria, ela começa a despertar conhecimentos que estavam mortos, né? Tava dormindo, né? Então são coisas que estavam ali que ela tinha, mas que ela adormeceu. Desbloqueio, né? Aí você vai desbloqueando, né? Essas ações e aí ela começa a levar isso para a prática, né? Então às vezes é só uma questão comportamental. E eu, assim, pegando um gancho aí, para mim, e eu acredito que para os outros profissionais também, o resultado positivo é muito gostoso. É gostoso demais você olhar assim, alguém que você pegou, igual eu estava conhecendo hoje, uma moça que estava para suicidar no Rio Grande do Norte. Eu trabalhei e hoje é uma empresária de sucesso, e ela viajou, manda foto, aquela coisa toda assim. E quando eu olho, eu falo assim, gente, psicológico é tudo, né? Eu tenho que continuar. Mas aqui, você falando do marido e comprar assim, eu tenho um hábito que eu sempre falo para meus amigos, faça. Eu escrevo um bilhetinho para minha mulher. Ela vai mexer nas coisas dela lá. Teve um dia que ela ficou o dia todo procurando, que tinha mais de 50 bilhetinhos espalhados no quarto. Isso é muito bom. Assim, agora eu te amo, você é importante. Porque uma pessoa, não é só você prover, não é só você levar para a praia, não. É você se encantar. É a pessoa ir lá para pegar um batom e de repente, que papel é esse? Aí ela pega, tá lá uma declaração de amor, tá lá um elogio. Eu mando para ela no WhatsApp dela, você é importante, sem você, eu não sei o que seria da minha vida. Porque às vezes a pessoa tá lá num emocional tão aflito no trabalho. Baixo, né? Aí quando olha, nossa, tem alguém que se importa comigo. Então eu vivo isso. E faço isso para as pessoas. Faça, porque uma das coisas que a gente vê hoje, né, voltando para essa questão da mulher,
dar uma liberdade para você mesmo, né? Porque assim, o homem às vezes consegue, né? Ir para academia, jogar bola com os amigos. Às vezes a mulher não consegue. Ela trabalha, volta para casa, né? Cansada, né? Aí eu falo bem assim, alguém em casa vai falar para você, vai para academia que hoje eu cuido do jantar? Às vezes não vai. Quem tem que se posicionar? A mulher. A mulher. Né? Meu amor, gostaria que durante a semana, né, a gente faz combinados, né? Porque às vezes o homem também não foi criado a fazer isso, né? E às vezes fica aquela coisa de reclamar, mas vamos observar o outro, vamos ver o que o outro pode nos ajudar, né? Ou então combinar um lanche antes, né? Para que as coisas venham andar certo, né? E assim, a mulher precisa desse movimento de se cuidar, né? Hoje eu acordo 6 horas da manhã, vou para academia, volto para casa, tomo meu banho, organizo, aí vamos junto, eu e meu esposo cuidamos da empresa, né? Eu cuido da parte pedagógica e ele cuida da parte financeira. Então hoje nós trabalhamos juntos, né? Isso é bom. E aí, né, nós organizamos o resto do dia. Fazemos um curso, né, um treinamento à noite, que é segunda, quarta e sexta. Então a gente tá sempre junto, né? Igual hoje, vou sair daqui, a gente já tem uma programação, que legal. né? Amanhã já tem uma programação. Às vezes a gente não tem programação, vamos Pirinó? Vamos. Isso que é legal. Isso é gostoso. E às vezes, pensa comigo, você quer fazer isso, mas às vezes sua esposa fala o quê? Não vou, não quero, você nos programou, né? Então, assim, tem que haver uma conexão, Tem né? que ceder, Às né? vezes a mulher tá muito ligada às coisas da casa, ao que tem que fazer, e esquece do valor, né, pessoal, né? Do valor ali da fidelidade, da questão conjugal com o outro, né? E assim, é importante ceder. Isso que você falou é muito importante, Nossa, né? aprendemos demais hoje. Né? Ei, Luana, para finalizar, eu queria nesse Dia Internacional da Mulher, né? Queria que você deixasse uma mensagem para elas aí, assim, de Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu falo muito com as mulheres, que é de Van Gogh, que é: faça do belo tudo que puder. Porque dentro dela eu exploro muitas questões, né, afetivas, né, espirituais, né, profissionais, que é importante para a valorização da sua pessoa, né? Então, assim, que as mulheres hoje se sintam inspiradas, né, em querer fazer do belo tudo que puder, porque, assim, às vezes tomar uma xícara de café vai fazer toda a diferença na sua vida. Nossa, né? demais. Você sentar no lugar, né, se sentir relaxada, realizada, né, com coisas simples. Né? Coisas simples da vida. Perfeito. Então é esse o recado que eu deixo, aí, tá? galera. Um feliz Dia Internacional para todas nós, né? E até muito breve, bom, viu, né? gente? Mais uma vez, parabéns, viu? Parabéns a você. Parabéns a Ótimo mulher. sábado, viu? galera. Hein? Abração. Abração. Aproveitem a noite.